Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esse momento de reflexão do Evangelho deste dia. Hoje, quinta-feira, 28 de outubro, e temos então essa reflexão para esse dia, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 49 ao 53. Não deixe de dar o seu gostei e compartilhar essa reflexão com seus amigos. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje o Evangelho fala de fogo e fala também de divisão. Jesus realmente revela nesse contexto a questão da missão, que é extremamente urgente, e Jesus revela uma natureza também disruptiva de sua vinda à Terra, criando essa divisão. São palavras que de fato queimam, que exigem provavelmente uma decisão radical daqueles que o estão ouvindo nesse momento. Quando ele diz, abre aspas, eu vim para lançar fogo sobre a terra, fecha aspas. Aqui não se trata, na verdade, do fogo da destruição, mas se trata de uma transformação pelo poder do fogo do Espírito Santo, que também é uma imagem nas Sagradas Escrituras, o Espírito em forma de labaredas de fogo. O Espírito queima, sim, o pecado, queima a mediocridade, destrói o egoísmo, aquece os corações, ilumina as trevas, enfim. E Jesus diz, entre aspas, como eu gostaria que já estivesse aceso esse fogo, entre aspas. Aqui revela o anseio de Jesus, sua vontade de ver esse mundo transformado, renovado, enfim, mudado. E, de fato, o Espírito Santo é uma vida para quem se abre para o seu poder e para a sua presença. E Jesus, ele também anseia pelo batismo, quando ele diz, devo receber um batismo, que na verdade é uma imagem da sua paixão e morte na cruz. A gente chama de batismo de sangue, né, dos mártires. É uma imersão no sofrimento, sim, e revela que Jesus tem uma aceitação absoluta dessa missão, mesmo com as consequências do sofrimento, da morte, enfim, da perca da vida. E Jesus é conduzido por esse fogo do Espírito, né? O sofrimento que ele experimenta na cruz é por causa da humanidade. E ele é conduzido pela força desse fogo, desse Espírito, que quer a transformação e a renovação da humanidade. Jesus ele diz algo que de fato é chocante para os ouvidos deles, quando ele diz, entre aspas, eu vim trazer a divisão. Quando a gente pensa que Jesus, na verdade, vem trazer a paz, porque ele é chamado como príncipe da paz nas Escrituras, ele vem como príncipe da paz. Então, como que, ao mesmo tempo, ele pode trazer a divisão sendo o príncipe da paz? Evidentemente que é algo que precisa ser compreendido dentro de um contexto, uma compreensão espiritual, porque Jesus ele não traz uma paz superficial para a nossa vida, primeiro de tudo. Mera ausência de conflitos não significa paz necessariamente. Deixar como estar as coisas para ver como as coisas vão rolar depois para frente também não significa que seja uma paz duradoura. Então, de fato, o verdadeiro shalom, e aqui a palavra hebraica, paz, shalom de Deus, exige no fundo, justiça, exige no fundo verdade, exige no fundo conversão, e isso, claro, cria uma espada de divisão. Por isso ele fala que veio trazer a divisão, e na verdade, quando a luz ou quando a verdade brilha nesse mundo, com certeza ameaça as trevas. E, portanto, Jesus ele diz que as pessoas vão experimentar, por causa disso, a divisão nos seus laços mais íntimos, nas suas conexões mais íntimas, ou seja, com o pai, com o filho, com a mãe, com a filha, etc. Vai haver essa disruptura, que no fundo não é a vontade de Cristo, mas é consequência das escolhas, aqueles que fazem a escolha de seguir Jesus, enfim, seguir esse evangelho. Seria uma colisão direta, sim, com os valores do mundo, que muitas pessoas trazem em si, materialismo, comodismo, relativismo, tradições vazias, etc. Então, se na mesma família um disser sim a Cristo e o outro disser não a Cristo, significa que os dois vão trilhar caminhos opostos e verdadeiramente cria uma espécie de divisão, metaforicamente falando e realmente falando. A conclusão para nós, irmãos, é muito simples. Primeiro e antes de tudo, Jesus ele nos convida para abraçarmos o fogo em nossa vida. O seu fogo, claro, o seu fogo.
né? Aquilo que queima, que tudo o que é impuro, o que é injusto, enfim, tudo aquilo que nos distancia da verdade, da palavra de Deus. Ou seja, para que a gente deixe de ser morno, que é nem quente nem frio, ou pessoas em cima do muro. Porém, pessoas que têm posições claras em relação à verdade, à justiça, enfim, ao que é certo, ao que é bom. Então, trata-se de posições claras. Depois, Jesus nos ensina que nós devemos aprender a aceitar o seu batismo. Aceitar o seu batismo é uma metáfora para que a gente aceite na nossa vida as dificuldades, que a gente aceite carregar a cruz e também que a gente aceite sofrer por causa do bem. Ou seja, existe um custo, claro, por ser discípulo de Jesus. Isso não vai sair de graça. Mas, por outro lado, aceitar também essa divisão, que é o que Jesus ensina, muitas vezes ela vai acontecer, independente da nossa vontade. Aceitar a perseguição, muitas vezes, porque é uma espécie de preço possível a ser pago pelos seguidores de Cristo. Pensemos nisso, peçamos a Deus coragem, iluminação para a nossa vida e a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.